E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Quanto tempo? Quase 10 anos. E morreram também ambos, Mahlon e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto da terra de Moabe ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo. Tinha ouvido falar o quê? Que Deus havia visitado o seu povo, dando-lhe o quê? Diga mais uma vez, dando-lhe, mais alto, dando-lhe, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que aches descanso cada uma em sua casa de seu marido. E beijando-as, ela lamentaram e a sua voz, e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda o meu ventre mais filhos, para que vós fossem por ser maridos? Tornai, filha minhas, ide embora, que já muito velha sou para ter marido. E ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-ei até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ei por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se desgarrou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfã beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Rute fez o quê? Pelo que disse: eis que voltou da sua cunhada, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada? Disse, porém, Rute: não me insiste para que te deixe, me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separa de ti. Amém? Podeis sentar, irmãos. Amados e queridos, igreja do Senhor, quisera eu que essa igreja hoje estivesse lotada de pessoas,
para mim compartilhar com você a palavra revelada que Deus nos dera. Eu sempre comparo a terça-feira, irmãos, como um pai de família que faz um grande banquete, irmão César. Faz um churrasco com todo tipo de comida e convida vários amigos. Na hora não aparece ninguém para comer aquele banquete, ou aparece poucas pessoas. Assim também as igrejas, nossas igrejas, estão fartas de conhecimento, que acham que não necessitam de conhecê-lo mais. As nossas igrejas. Mas eu quero trazer nesta noite uma palavra do céu para a tua vida, com o tema: o drama de uma família. No capítulo 1 de Ruth, você observa, o livro de Ruth tem quantos capítulos, meus queridos? Vamos lá, quantos capítulos tem o livro de Ruth? 4 capítulos são compostos. Esse capítulo, o presbítero Biratã, ele começa com uma tragédia. Você já observou isso? Que o primeiro capítulo, a Bíblia, esse livro, ele começa com uma tragédia, irmã Iris. Os outros livros começam contando coisas boas, milagre, alguma coisa. O livro de Ruth começa com uma tragédia. No tempo dos juízes, você observa que assim que acaba de escrever o livro de Juiz, começa Ruth. Israel estava vivendo numa decadência espiritual, numa decadência religiosa, numa decadência financeira, porque os líderes religiosos se afastaram de Deus. Irmão Leandro, puxa esse ventilador um pouquinho para ali. Se afastaram de Deus, irmã Iris. Os líderes religiosos, os sacerdotes, abandonaram a Deus, aonde Deus se ira com aquele povo e resolve o castigá-lo. A cidade de Belém, que outrora era conhecida como a cidade do pão, não tinha, irmão César, mais pão para dar para o povo. O nome Belém significa casa do pão, ou seja, mas a cidade de Belém estava passando por uma necessidade alimentar, estava passando por uma falta de alimento, aonde famílias, foi nessa época aonde as famílias de Israel começaram a se dividir. Começaram, cada família saindo para um lado, para o outro, sem direção de Deus, sem pedir a orientação de Deus. Eles vão para um lado e para o outro, sem saber o seu futuro e o que seria, em vez de se agarrar e esperar o tempo de Deus no lugar certo. Observa que os escritores, inspirados pelo Espírito de Deus, reservaram essa família, a família de Elimeleque, para falar sobre ela. Eles honraram a família de Elimeleque. Elimeleque, ele sai do meio do seu povo, da casa do pão. Quando chega a fome, quando chega os problemas, não é fácil você tomar uma decisão. É por isso que muitas das vezes a gente toma decisões precipitadas, porque a gente não esperava aquilo. É uma decisão que você não projetou. Chegou a situação e você passou por problema sem pensar. Não foi só Elimeleque, foi a região, foi Belém inteira, aquela que a muitos lugares saíam para buscar pão. Estava agora todo mundo faminto, estava todo mundo agora sem líder, sem pastor, sem sacerdotes, sem pessoas para lhe guiarem espiritualmente.
Aleluia. Belém estava passando por uma situação política precária, porque os líderes do povo não tinham o que fazer. Estava passando por um momento porque os líderes espirituais deixaram de buscar a Deus, deixaram de buscar o Senhor, deixaram de consultar o Senhor para consultar outros deuses. Uma crise financeira porque ninguém tinha dinheiro para resolver a solução de ninguém. Uma crise moral porque ninguém tinha moral para dobrar o joelho e dizer assim: Deus, eu fiquei que não me prostrei diante das imagens. Todos se corromperam. Aleluia. Irmãos, perante essa crise, Elimeleque toma uma decisão, sem consultar a Deus, sem orar, sem consultar profeta. Ele diz: eu vou embora para Moabe. Moabe, os moabitas eram um povo pagão que matava criança, jogava no fogo as suas crianças para oferecer sacrifício aos seus deuses. Elimeleque estava saindo do meio do seu povo e levando os seus filhos à sepultura. Ele estava fugindo da fome, mas não escapou da morte. Tenha cuidado, irmãos. Às vezes você está num bom lugar e acha que está ruim, e a situação que você achou que não podia piorar, cada vez vai se afunilando cada vez mais. Por quê, pastor Daniel? Porque você tomou uma decisão errada sem consultar a Deus. Elimeleque, sem consultar a Deus, ele vai para a cidade de Moabe, um povo idólatra. Ele leva os seus filhos, ainda adolescente, para Moabe. Chegando em Moabe, seus filhos crescem. O que acontece? Seus filhos crescem no meio da prostituição, seus filhos crescem no meio da idolatria, seus filhos crescem no meio do pecado, seus filhos crescem vendo os líderes matar crianças, jogar no fogo, porque para sacrificar os seus deuses, e eles vão aprendendo aquilo, evangelista Daniel Berg, colocando aquilo também em práticas. E Deus ia cada vez mais se entristecendo com aquilo. Elimeleque toma uma decisão que lhe custou a vida. Custou a vida dos seus filhos. Só que antes de os filhos morrerem, eles casaram com as moabitas. Casaram, mas precocemente morreram também. Noemi chega na cidade que ela achou que ia ter pão, mas não tinha felicidade. Oh Jesus! Ela achou que ia ter carros bons, mas não dormia mais. Eu tenho certeza que ela chegou a pensar: se eu tivesse em Belém, na casa do pão, talvez eu poderia ficar uma noite sem comer, um dia sem comer, mas eu estava no meio do meu povo, eu estava no meio da minha família, meu esposo estava vivo, meus filhos estavam vivos. O que é isso, pastor Daniel? É uma decisão sem pedir orientação a Deus. O preço de decisões precipitadas onde pode te levar à morte. Aleluia. Quando a
a gente, irmão César, está numa situação dessa, a gente tem 3 opções. Tem quantas opções? 3 opções. Qual é a primeira, pastor Daniel? A primeira situação, você pode suportar o problema. A segunda opção, você pode fugir do problema. E a terceira opção, você pode usar o problema para o seu aprendizado. Não foi o caso de Alimeleque. O que ele fez, pastor Daniel? Ele fugiu do problema, sim ou não? Ele fugiu do problema. Existem situações que é melhor a gente fugir do problema. Como assim, pastor Daniel? É o caso de José do Egito, quando se refere a adultério. A Bíblia manda fugir. José do Egito, ele deixa a sua capa, mas ele escapa vivo. Nesse caso aqui, se Elimeleque tivesse enfrentado o problema, talvez ele teria vencido, como os outros que ficaram lá. Eles atravessaram o momento. É que nem o irmão César falou aqui: ei, o teu problema não é eterno, ele pode ter um fim se você não tomar uma decisão precipitada. Glória a Deus. Você pode suportar o problema. Elimeleque, ele foge do problema. É o motivo que muitos casamentos hoje não dão certo, irmãos. É porque em vez do casal enfrentar o problema junto, eles acham que fugindo do problema é mais fácil. Ele se torna um covarde fugindo do problema. É por isso que tem muitas famílias destruídas, porque em vez de lutarem junto, resolvem fugir do seu problema. Encare o seu problema de cara. Resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Aleluia. Faça do seu problema um testemunho para você contar para os seus netos. Noemi paga o preço pelo seu marido ter saído de Belém, a casa do pão. Ela está agora sem esposo, sem filho, sem casa para morar, sem terra, sem teto. Ela está sem história, porque o homem para ter história, ele tinha que ter um filho homem. Elimeleque, os seus 2 filhos morreram e não deixaram nenhum filho. Casaram, mas não tiveram filho. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se Deus resolveu mudar a tua história, do nada ele faz surgir uma história e você passa a ser vitorioso para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. E Noemi começa a chorar o desespero, sozinha, com 2 noras. Com 2 noras. Mas as suas noras também não tinham o que fazer. Ela já era velha, avançada na idade. Não tinha como ela ter mais filhos. Ela toma uma decisão e diz assim: minhas filhas, fiquem na terra de vocês, fiquem aqui, vão adorar os deuses de vocês. Só, irmã Iris, que Deus já tinha mudado o coração de Ruth. Ruth não queria mais adorar os deuses de prata, os deuses de ouro. Ruth não queria mais adorar os deuses de madeira. Deus já tinha achado algo, um coração quebrantado, um coração carente. Ela estava cansada de adorar deuses mortos que não fazia nada por ela. Órfã, ainda estava pegada com o seu povo. Ela diz assim: tudo bem, eu vou ficar com o meu povo. Ela volta. Noemi, Ruth,
ela se apega a Ruth. Noemi se apega a Ruth, ela diz assim: Noemi, Ruth, vai embora, volta com a sua cunhada. Ela diz assim: não adianta, minha sogra, eu vou para o teu povo. Ela diz: minha filha, eu vou voltar para Belém. Por que, Ruth? Por que, Noemi? Porque Noemi descobriu que Deus havia mandado alimento para o seu povo. Noemi havia descoberto que Deus havia se lembrado do seu povo, mandando alimento para Belém. Ela toma uma decisão e diz: eu vou voltar. Ruth diz assim: olha, agora, Noemi, o teu povo é o meu povo. Aleluia. Aonde tu morreres, eu morrerei contigo. Aonde tu fores, eu estarei. Aonde tu dormir, eu dormirei. Então não tente se afastar de mim, eu vou contigo. Aleluia. Eu quero servir o teu Deus, eu quero adorar esse Deus. Noemi só tinha na sua mente tristeza, só tinha na sua mente, tinha tudo para ser uma mulher depressiva, mas ela resolve se apegar a Deus e volta para Belém. Ela volta para Belém. Aleluia. Quando ela chega em Belém, no tempo da ceifa, no tempo que eles estavam colhendo o alimento, a primeira coisa que eu observo na vida de Elimeleque, ele estava saindo do meio do seu povo. Ele foi para o meio de um povo idólatra e pagão. Os moabitas eram adversário ferrenho dos israelitas. Ele sai, vai para um lugar onde o povo era inimigo de Deus. Noemi, quando ela chega de volta à terra do pão, as suas amigas se alegram, as suas amigas vão encontrá-lo, se abraçam e diz: Noemi, o que aconteceu? Ela diz: meu esposo morreu, meus filhos também morreram. E quem é essa mulher que está contigo? Ela diz: essa daqui é a minha nora Ruth. Aleluia. Eu aprendo muitas coisas na vida de Ruth. Aleluia. A cristologia no livro de Ruth, vamos observar que Boaz simboliza Deus. O Espírito Santo simboliza Noemi. Ruth simboliza a igreja. Aleluia. Certo dia, Ruth sai à procura de alimento, pois não tinha talvez nada para comer. Ela chega nos campos de Boaz e se apresenta a ele e começa a colher espiga ou espigas. Em Israel havia uma lei que todo dono de seara, ele não podia colher 100% das suas plantações.
Ele colhia e deixavam espigas cair no chão, e Ruth vai lá e pega aquelas espigas e leva para sua casa. Chega lá, ela se alimenta com a sua sogra, que passa a adotá-lo como mãe, que passa a cuidar dela como uma mãe. E ela vai se aproximando de Boaz. Boaz pergunta: quem é aquela mulher que está colhendo espigas? E alguém diz: é a nora de Noemi, a esposa de Malom. Ela voltou dos Moabitas. Essa mulher é uma Moabita. Ela veio com a sua sogra, ela abandonou os seus deuses e está adorando o Deus de Noemi. Ela abandonou a sua crença e passou a crer no Deus de Noemi. Louvado seja Deus. Naquele momento Boaz abre o seu coração pelo fato dela ter abraçado a sua nora. Ela não tinha obrigação nenhuma de seguir a sua sogra. Ela não tinha obrigação nenhuma de ir para uma terra a qual ela não era o povo dela, o Deus era outro. Mas ela resolve seguir. Quando ela está seguindo lá nos campos, ela vai conversar com a sua sogra. A sua sogra diz assim: minha filha, na hora que o sol se pôr, você toma banho, se arruma, fica cheirosa e vai, pega um pouco da coberta de Boaz e se deita nos pés dele. E assim ela faz. Sabe por quê, irmãos? Boaz aqui simboliza Cristo. Quando a gente se deita nos pés do Senhor, as portas se abrem. Quando a gente derrama lágrima nos pés do Senhor, Ele começa a abrir porta que ninguém imagina. Eu quero dizer para você nesta noite: ei, ainda que alguém diga que não há mais jeito, ainda que alguém diga que a tua história acabou, ainda que alguém diga que para você não tem mais solução, é mentira de Satanás. A tua história agora que está começando, Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da tua casa. Não desista de lutar, não desista de sonhar, porque Deus ainda está no controle dela. Ele te ama, Ele te escolheu. O tempo não dá, o nosso tempo acabou. Mas foi dessa mulher que nasceu, dessa descendência de Ruth, nasceu Jesus, o nosso Senhor. Noemi poderia até achar que a sua história tinha acabado. Eita glória! Noemi poderia até achar que não tinha mais nada para ela sonhar, e da descendência dela nasce o Messias que iria salvar o mundo. Quando você acha que tudo acabou, aí surge uma luz no fim do túnel, e dentro dessa luz surge uma voz, e essa voz diz assim para você: filho, não desista, eu estou contigo.
Quando você acha que vai morrer, aí surge uma nuvem do tamanho da mão de um homem, é porque a nuvem vai chover sobre a tua vida. E se vai chover sobre a tua vida, é porque vai chegar coisas novas com a chuva. Traz o alimento para a glória de Deus. Aleluia. Eu quero nesta noite orar por você.